Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia de desafio e eu espero que você esteja realmente muito empolgado, porque eu estou muito empolgada, né, para que você consiga ter os melhores resultados durante esses 15 dias e você consiga levar isso para a vida. Eu vou listar hoje para você os 10 itens que você precisa ter em mente, você pode inclusive imprimir e anotar tudo, para que você consiga colocar em prática e ter êxito durante esses 15 dias. São mini desafios, né, que você vai conseguir ir ajustando na sua rotina. E uma mensagem que eu quero deixar para você antes de listar esses 10 itens é sobre a permanência nesses 15 dias. A maioria das pessoas inicia um desafio, inicia um projeto e logo abandonam no meio do caminho. E muitas vezes até no início, né? E por que elas fazem isso? Por que as pessoas desistem logo no início, na primeira dificuldade? É justamente porque elas estão muito ligadas às emoções. Elas querem ter resultados imediatos e no primeiro fracasso, na primeira dificuldade, elas acham que aquilo não é para elas, né? A maioria das pessoas, quando percebem que não estão avançando, elas desistem no meio do caminho. Mas eu quero que esse não seja o seu caso, que você não desista na primeira dificuldade, porque elas irão sim surgir. E é necessário que você entenda tudo isso para que você consiga atingir aquilo que você quer. E uma coisa que é muito interessante é que ao longo da nossa vida, a gente vai criando essa crença de incapacidade. E por que a gente tem isso, né? Por que a gente acredita que nós não somos capazes de conquistar algo? É porque simplesmente ao longo da nossa vida nós fomos criados assim, nós vivemos no meio assim, né? No meio de pessoas que também acreditaram que não era possível. Nós temos todo um histórico alimentar, um histórico de sedentarismo, um histórico muitas vezes de frustrações, de mágoas, de dificuldades que muitas vezes afetaram a sua autoestima, né? A sua crença de capacidade em conquistar algo. Então, durante esses 15 dias nós iremos trabalhar tudo isso, né? Você vai perceber que você é sim capaz de ter o resultado que você deseja e eu vou te ajudar durante todo o processo. Então fique aqui, não desista e vá até o final. Eu irei colocar desafios diários para que você consiga colocar em prática. São desafios simples e você vai ver que chegar no corpo que você deseja, na sua melhor versão, é algo mais simples do que o que você imagina. É trabalhoso? Sim, mas são coisas simples que você precisa fazer. E antes a gente precisa entender, né, onde tudo começa. Tudo começa aqui na nossa mente. A gente precisa decidir e você precisa começar a agir e começar a entender o que você quer para a sua vida. Então, nesse momento, eu quero que você liste mesmo, que você anote aquilo que você quer, para que você tenha clareza. Por exemplo, eu quero chegar até dezembro e eu quero ter perdido 5 quilos, eu quero ter perdido 6 quilos, eu quero ter perdido 6 centímetros de cintura, eu quero poder chegar lá na loja, vestir uma roupa que eu goste, que eu me ache bonita na frente do espelho, eu quero perder a flacidez na minha barriga porque eu quero ir pra praia, como muitas de vocês me disseram, né? Então, eu quero que você tenha isso na sua mente. O que você quer mudar, né, durante esses 15 dias e até dezembro. E aí outra coisa que você precisa entender é que as suas emoções precisam ser trabalhadas. Então por isso que nesse desafio nós iremos trabalhar também o autoconhecimento. Quando nós deixamos que as emoções elas guiem a nossa vida, a gente acaba perdendo um pouquinho o rumo das coisas, né? Porque nós iremos ser levados, por exemplo, se você estiver com raiva, se você estiver triste, se você estiver magoada, você não vai ter disposição e coragem para fazer, por exemplo, uma atividade física, para seguir a mesma alimentação. Então você vai ser levada pela a sua emoção e não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, nesse primeiro momento, entenda, as suas emoções, elas não vão dominar você, elas não podem dominar você. Então, você não precisa comer porque está triste, você não precisa comer mais porque está chorando, né? Porque está com raiva ou porque está muito alegre, né? A comida, ela é apenas um alimento que é capaz de fornecer energia para o nosso corpo e aquilo que a gente precisa. Então, uma coisa que você precisa entender nesse momento. Você, e unicamente você, é responsável pelos seus atos.
por aquilo que você precisa fazer durante todo esse processo. Você não depende de outras pessoas, você depende única e exclusivamente de você, das suas decisões, para que você consiga levar adiante nesses 15 dias. Então, nesse momento, eu quero pedir que você pare com aquele vitimismo de muitas vezes achar que precisa da aprovação de outras pessoas, que as outras pessoas precisam ver se você deve continuar ou não, né? Você precisa entender que a sua saúde precisa estar bem para que você esteja bem, para que os seus relacionamentos estejam bem, para que você fique bem no seu trabalho, né, na sua casa, enfim. Então, nesse momento, eu quero listar para você os 10 itens, né, que a gente vai precisar fazer, os 10 hábitos alimentares nesses 15 dias, que são coisas básicas e você já pode, inclusive, anotar para que você consiga levar adiante nesses 15 dias. Então, nesse momento, eu quero pedir que você pare com aquele vitimismo de muitas vezes achar que precisa da aprovação de outras pessoas, que as outras pessoas precisam ver se você deve continuar ou não, né? Você precisa entender que a sua saúde precisa estar bem para que você esteja bem, para que os seus relacionamentos estejam bem, para que você fique bem no seu trabalho, né, na sua casa, enfim. Então, nesse momento, eu quero listar para você os 10 itens, né, que a gente vai precisar fazer, os 10 hábitos alimentares nesses 15 dias, que são coisas básicas e você já pode, inclusive, anotar ou baixar o e-book que nós estamos mandando para você, né, que é o seguinte: no primeiro dia, vou até ler aqui junto com vocês. No primeiro dia, a primeira coisa que você precisa fazer, na verdade, é inserir frutas e vegetais variados diariamente. Sim, é uma coisa simples a ser feita? Mas você precisa inserir isso na sua vida. E um detalhe que precisa ser alertado aqui: você não deve ficar apenas no alface e no tomate. Você precisa também incluir outros alimentos, pelo menos de 3 cores diferentes, né? Vegetais que você não tinha o hábito de comprar, de comer e incluir na sua salada, por exemplo, né? Na sua alimentação. Foi por isso que vocês receberam de bônus um e-book da salada, onde lá vocês vão ter várias receitas de saladas bem saborosas, né, que são muito saudáveis e vocês vão poder incluir. Outra coisa, modere a quantidade de sal. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de 1 colher de chá durante o dia inteiro. E a gente consome muito sal em todas as refeições, em todos os alimentos. E isso acaba atrapalhando o emagrecimento, né? Ele contém uma quantidade de sódio muito grande e desregula a bomba de sódio e potássio no nosso corpo. Então, a gente precisa moderar mais essa quantidade de sal. Outra coisa que vocês precisam saber, trocar, é preferir carnes mais brancas, como peixe e frango, ao invés, por exemplo, de carne de boi, né? Carne de porco. Prefira mais essas carnes mais brancas, que são mais leves nas suas refeições. Outra coisa, utilize o mínimo de óleo possível na sua alimentação. Mesmo que seja azeite, utilize o mínimo de óleo possível. Então, você pode fazer o arroz sem óleo, o feijão sem óleo, né? Colocar de preferência, se você quiser fritar alguma coisa, um fio de azeite no fogo baixinho, né? A preparação dos alimentos muitas vezes interfere na forma como como ele vai reagir no nosso corpo, né? Outra coisa é não utilizar temperos artificiais. Então, comece a adicionar mais na sua alimentação, mais pimentas, né? Mais chimichurri, aqueles temperinhos que a gente compra no pacote, que são temperos naturais, você pode misturar todos eles e temperar a sua alimentação. A nutricionista irá passar para vocês as orientações de como vocês devem organizar tudo isso. Modere o consumo de bebida alcoólica. Então, durante esses 15 dias, modere mais o consumo. Se você é uma pessoa que gosta muito de bebida alcoólica, tente reduzir mais, reduza as quantidades, porque em cada porção há uma quantidade de calorias muito grandes. Para vocês terem uma ideia, um copo de cerveja tem em média 500 quilocalorias. E muitas vezes a pessoa consome um copo de cerveja, mais 5 latinhas, mais 6 garrafas, mais churrasco, mais enfim. E aí você acaba consumindo muitas calorias durante a semana. Evite também consumir alimentos industrializados, evite alimentos adoçados, né? E evite doces também durante esse processo.
evite os embutidos, como presunto, salsicha, mortandela, e mantenha o consumo de água adequado. Ah, Gési, são coisas muito simples, e são muito simples, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e já ter o resultado que deseja, porém, são coisas que você precisa fazer ao longo desse tempo. Eu vou mandar para vocês também um material de organização alimentar, né, que nós estamos preparando, material de organização alimentar para você separar bem os alimentos, e outra coisa que você precisa colocar em mente: os exercícios são essenciais. Os exercícios são essenciais para que você consiga regular a sua fome, porque sim, ele vai equilibrar a sua fome, vai dar mais saciedade, porque ele vai atuar diretamente no nosso hipotálamo, que é o que regula a nossa fome. Então você precisa causar esse equilíbrio, você precisa ter mais queima de gordura, aumentar o seu metabolismo, ganhar mais massa magra, para que você consiga atingir o resultado que você quer, ter mais saúde, né, melhorar sua postura, reduzir a flacidez, e como muitas de vocês querem emagrecer ganhando massa magra, né, sem flacidez. Todos os dias nós iremos colocar um mini desafio diário. Esses itens são o que vocês precisam durante esses 15 dias. Vocês precisam fazer tudo isso. Então, reduzir o sal, e a nutricionista vai passar para vocês uma receitinha para vocês fazerem sal através de ervas, né? Sal de ervas, que é mais natural. E vocês vão fazer todo esse ajuste na alimentação. Todos os dias irei colocar desafios diários. E por que eu não vou colocar aqui tudo de uma vez? Porque vocês precisam ir com calma. Tem gente que já consegue mudar tudo? Já, mas tem muita gente que não. Então nós vamos fazer isso juntos, porque é algo para você continuar para a vida toda. Então coloca aqui embaixo se você já faz alguma coisa, dessas que eu já citei, se você já faz esses ajustes na alimentação, o que você precisa mudar. Então que nós vamos ajustando tudo isso. E é isso, pessoal. Eu quero vocês firmes e fortes neste desafio. Aguardo vocês no treino de hoje às 19 horas.